Olá, pessoal. Dando sequência aqui à nossa aula acerca de monopólio e concorrência monopolista, certo? Nós vamos prosseguir agora no que se refere às leis que estão no Estado que garante a concorrência em defesa da população, em defesa do consumidor, do equilíbrio do Estado, ok? Ah, porque qual que seria o problema, né? Qual que seria a situação que o monopólio pode ocasionar? Então, veja bem, quando se tem uma empresa e essa empresa ela é a única que produz determinado produto e esse produto é muito querido pelas pessoas, ocorre-se o risco de que essa empresa coloque os preços de forma abusiva, né? Uma vez que não tem concorrência, então ela vai colocar o preço que lhe convir e esses preços têm que ser assumidos e as pessoas acabam sendo obrigadas a pagar para ter o produto. Entendeu? Então, o primeiro item, ponto negativo, seria os preços podem ser abusivos. Com os mesmos motivos, a empresa pode acabar tendo uma baixa qualidade nos seus produtos, né? Uma vez que só tem esse produto, então, às vezes, ela não precisa se preocupar tanto com garantia da qualidade do produto. E o outro item é a questão da pouca variedade ou da baixa variedade de produtos, né? Então, a empresa não se preocupa na inovação, na diversificação dos produtos, uma vez que é só aquele produto que as pessoas têm à disposição, ok? Então, a maioria dos governos defende a livre concorrência, e aí existem algumas leis e normas para que isso ocorra. Aqui no Brasil, nós temos leis, né, da defesa da concorrência, né, mas temos uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil, que ela tem um monopólio, petrolífico, por exemplo, né, a Petrobras, ela é a única empresa que tem ali as concessões da extração e refinaria do nosso petróleo, né, e acaba que, então, a gente fica refém dessa empresa no que se refere ao petróleo. No entanto, então, para organizar essa situação, o Estado tem um dispositivo legal que determina a entrada do Estado na situação econômica, né? Então, o governo, o Estado do Brasil, ele é acionista majoritário da Petrobras. Para que isso? Para que ele possa, então, apesar de ter outros capitalistas, outros empresários que estão ali visando o lucro, o Brasil também está ali, ele visa o lucro, mas além de visar o lucro, ele está ali para controlar os preços, controlar essa situação de lucratividade dentro da Petrobras para que as pessoas não sejam oneradas muito, né? Que as pessoas não tenham que sofrer muito tendo que deixar de comer, por exemplo, para poder pagar o alto preço do petróleo, uma vez que é necessário para o trabalho, para a subsistência de modo geral, ok? Então, ou seja, o Estado ele trabalha para que tenha concorrência em todos os setores da economia, mas é algum setor que por acaso não tem essa concorrência, então o Estado ele acaba intervindo, né? Nós temos o exemplo aqui no Goiás da Celg, né? A Celg ainda existe, né? A questão é que o Estado de Goiás, que era, num momento, dono totalmente da Celg, depois foi, então, abrindo o capital da Celg, empresários capitalistas foram se tornando também donos da Celg, mas por muito tempo, até o governo Marconi, o Estado de Goiás ainda era proprietário majoritário, ou seja, tinha 51%, né? Tinha mais de 50% das ações da empresa. Aí aconteceu o procedimento dessa concessão ser, então, vendida. E aí nós temos a Enel, né? Mas a questão é que a Enel tem a concessão de ser a nossa portadora e provedora de energia no Estado, mas isso tem data para encerrar. Esse contrato pode ser desfeito. E a gente verificou aí, né? Porque o Caiado, a Enel foi contratada no tempo do Marconi e o Caiado já sinalizou várias vezes, já teve discussões na Assembleia Legislativa da insatisfação dele com a Enel, né? Então, no sentido de que pode ser que se a coisa não se organizar entre eles lá, né, entre governo e Enel, pode ser que essa concessão vai ser desfeita e outra empresa vai assumir esse trabalho, né, essa produção aqui para a gente no estado. Mas enfim, nós não temos outra opção, né? É um monopólio.
Se você quer energia elétrica, você tem que contratar energia elétrica, né? Consumir energia elétrica ofertada pela Enel. E aí paga o preço que a Enel determina que se paga. E o governo não tem mais aquela intervenção que tinha no tempo da CELG, né? No sentido que o governo não é mais, no caso do governo de Goiás, não é mais um acionista majoritário da Enel, ok? Então, nessa ideia de monopólio, ela surge, né, dentro de um procedimento aí de que alguma empresa tem uma determinada facilidade para se produzir e ela aproveita essa oportunidade, ela cativa alguns clientes ali, tem ali o poder sobre eles, uma vez que oferece um produto que é querido por eles, e aí estabelece os preços que ela bem entende. Se outra empresa quer entrar no negócio também, ela organiza as formas para essa empresa se dar mal, para que não dê certo para essa empresa, ou até compra a empresa nova para que a coisa fica tudo ali sob o controle dela. Então, esse controle do monopólio, nós temos assim, eu já disse para vocês que desde a época da Revolução Industrial, em que nós temos então o surgimento desses empresários propriamente ditos aí dentro do campo da indústria, a partir das leis inglesas, nós temos o favoritismo de alguns reis, né, que facilita a situação para algum burguês e dificulta para outro, né? Então já existem essas políticas, mas nós temos alguns documentos um pouco mais específicos que definem essa questão, como a Lei Sherman nos Estados Unidos, que foi no século XIX, ok? Então essa lei, nós vamos dar uma olhada na data dessa lei aqui, porque, mas enfim, no ano 1980, nós temos a criação da Lei Sherman, que fazem com que o quê? Foi elaborada contra a formação de trusts. O que é isso? São organizações de empresas que tentam controlar, dominar a formação de preços e também a quantidade dos produtos a serem vendidos. Então, essa lei, gente, a Lei Sherman, proibia a formação desses monopólios, né? Tanto no comércio quanto na indústria. E aí, as empresas maiores facilmente, né, absorvia as empresas menores. E aí acaba que essa empresa grande, que oferece então só ela o produto, acabava então garantindo uma relação injusta, né? A proporcionalidade do poder da barganha era muito mais da empresa do que o consumidor podia então controlar essa situação e levando que os preços ficam muito altos, o produto não tem a devida qualidade, como a gente já viu atrás, e a questão também da pouca variedade, ok? Então, aqui no Brasil, nós temos uma lei, né? Nós temos, a partir da Constituição de 1946, entendeu? Que é a lei maior, que define, então, um projeto, e em 1962, nós temos a criação de uma lei complementar, e essa lei complementar, ela estabelece a política brasileira no que refere-se ao controle da garantia da concorrência, ok? Vamos aqui no blog, eu listei aqui para vocês, né? Então, além do texto aqui que nós estamos lendo aqui nessa aula agora, alguns dispositivos legais, né? Então, aqui na lei a nossa Constituição de 1946, só um adendo, né? Você, nas demais disciplinas puras do direito, você tem aquele interesse em ver a lei atual, né? Aquilo que está valendo agora. Nós estamos numa disciplina de teoria, então é mais importante para a gente ver como que essa lei foi construída, né? Qual foram os passos aí para a lei chegar a ser da forma que é hoje. Então, nós estamos usando aqui fundamentos, a nossa disciplina é fundamentos, não é atualidade só específica, mas como que essa atualidade ela foi sendo construída ao longo da história. Então, a primeira lei aqui é a Constituição, certo? Você vai verificar no artigo 148 da Constituição. Então, nós temos que a lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. Então, em 1946, nós temos esse dispositivo aqui na lei, que então proíbe os monopólios.
Mas aqui você sabe muito bem que a Constituição é um princípio filosófico, é uma orientação geral, e nós temos uma lei que foi criada um pouco depois, em 1962, né, ou muito depois, a Lei 4.137, que no seu primeiro artigo, ou toda a lei já, ela vai, então, estabelecer os elementos acerca da regulamentação dessa situação, ok? Então, o artigo 1º vai dizer a repressão ao abuso do poder econômico, a que se refere aquele artigo que nós acabamos de ler, que é o 148 da Constituição Federal de 1946. E terá aqui as disposições, né? Quais que são as formas de abuso do poder econômico? Dominar o mercado nacional, eliminar a total ou parcial concorrência, quando se tem acordos entre empresas e tudo mais, aqui é importante, quem sabe, né? Só ler essa lei aqui já dá uma monografia, eu tenho certeza, né, interessante sobre esse assunto. Ok? Então, nós estamos vendo aqui que essa lei está toda taxada, porque ela foi revogada. Ela foi revogada em 1994. Né? Então, o que aconteceu nesse meio aqui? A Constituição de 1988. Né? Então, a Constituição de 1988, lá no artigo 146A, vai dar o dispositivo que corresponde, né, 146A, que corresponde àquela lei que nós vimos lá, o artigo 148 da Constituição de 46. Então, aqui o teor não é parecido muito com o de lá, mas dá a ideia, né, a ideia de que o Estado ele pode entrar, ele pode estabelecer tributação específica, ou ele pode até entrar no ramo do negócio econômico, para quê? Com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, entendeu? Então, é sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo, entendeu? Então, as leis que precisam ser criadas a partir daqui, para que, então, não ocorra esses desequilíbrios, ou seja, quando há monopólio, né? Porque para ter uma concorrência perfeita, como nós vimos na aula passada, temos que ter a possibilidade de escolher entre os produtos e os produtores, à vontade, né? O desequilíbrio é quando nós não temos como escolher o produtor, ou já tem um único produtor para ser escolhido, então está desequilibrado. Agora, quando tem vários produtores, aí está equilibrada a situação, é uma concorrência perfeita. Na situação do monopólio, nós temos uma concorrência que é imperfeita, certo? A lei que foi, então, que foi publicada a partir dessa Constituição aqui, se deu em 1994. E aí, em 1994, com essa lei, houve a criação desse CAD, ok? Que aqui, em 2013, o CAD teve uma comemoração dos seus 50 anos de existência, desde 1962, só que aqui em 94 nós temos algumas atribuições um pouco mais específicas para o CAD, porque o CAD ele é uma instituição vinculada ao Ministério da Justiça, certo? E ele tem, então, as suas definições, né, no sentido de garantir que a concorrência ocorra, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça, certo? E então veja aqui no texto quais são essas instituições. Veja bem, fazem parte de um Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, certo? Que foi criado em 1994, no qual se estabelece aqui o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, mais a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que é o SAED, do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e essa secretaria também ela teve uma alteração no seu nome. Deixa a gente observar aqui na lei, na próxima lei, que é a lei atualizada, né? Vamos antes de atualizar. Em 1994, como eu disse para vocês, teve as atribuições novas do CAD, que é a Lei 8.884, ok? Essa lei, então, define alguns elementos, lá no seu primeiro e terceiro artigo,
a gente vai verificar. Então, aqui, ó, transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em uma autarquia, ou seja, uma instituição dentro do Ministério, mas que tem uma gestão própria, tem algumas definições, são atribuições próprias para ela cumprir com o seu trabalho, realizar a função que se orienta. Entendeu? Então, aqui, prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, entendeu? Então, ou seja, cumprindo os dispositivos constitucionais, os ditames constitucionais de liberdade de iniciativa. Aqui no artigo 3º, então, ela vai dizer para a gente sobre essa instituição, né? Ele se torna, então, um órgão judicante com jurisdição em todo o território nacional, entendeu? Que ele foi criado lá em 1962, com a Lei 4.137, que nós acabamos de ver, entendeu? E está vinculado ao Ministério da Justiça, e está com sede lá no Distrito Federal. Ok? Então, é esse conselho que está para realizar essa função. Esse conselho ele está em vigor, alterou-se um pouco as suas atribuições com a lei que revogou esta lei aqui e assume as funções, já no governo da Dilma, que foi em 2011, né? Então, aqui em 2011, a Lei 12.529, a gente verifica, então, a atualização desse conselho. Então, tá vendo aqui no governo da Dilma Rousseff, a gente verifica o que ele determina, né? Lá no artigo 1º, ou na própria introdução, veja bem, a estrutura do sistema brasileiro de defesa à concorrência, né? Que é a situação aqui para defender por vias legais a concorrência. Estrutura, então, esse sistema, entendeu? E aqui vai dizer quem faz parte do sistema. Nós vimos aqui no texto que ela cita o que foi definido em 1994, né? Que era a Lei 8.884, certo? Que era Secretaria de Direitos Econômicos, Secretaria de Acompanhamento Econômico e o próprio CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, esses dois vinculados ao Ministério da Justiça e a Secretaria de Acompanhamento Econômico vinculada ao Ministério da Economia, ok? E agora aqui, em 2011, nós tivemos uma alteração, né, nesse conselho, que, veja bem, agora o sistema ele é formado pelo CAD e por uma nova secretaria, que substitui aquela secretaria, substitui a Secretaria de Acompanhamento Econômico por uma nova secretaria, que dá um outro nome, que é Secretaria de Acompanhamento Econômico. Bom, tá a mesma coisa aqui, mas nós teremos que ver isso aqui lá no Ministério da Economia, em que agora nós temos uma secretaria de advocacia para proteção e advocacia da concorrência. Okay? Então, lá no Ministério da Economia, a gente vai ver a atualização dessa secretaria pela outra secretaria, mas também desempenhando as funções que a gente percebe daí. Okay? Então, esse aqui é um trajeto, né, legal, dispositivos legais, que estabelecem essa alteração, né, ou essa manutenção da concorrência aqui no Brasil, certo? E aí o CAD ele tem aqui algumas atribuições muito bem específicas e abrangentes, naturalmente, porque diz respeito a todo o território nacional e a todas as empresas e está ligado ao Ministério da Justiça, e por isso que é interessante você estudar essa questão, porque se caso ocorrer crime de monopólio, por exemplo, né, pode ser, então, constituído o advogado e toda uma peça jurídica formada em função do estabelecimento dessas leis, dessas regras para garantia da justiça, ok? Então, eles vão realizar o controle das estruturas de mercado, né, uma vez que qualquer formação de qualquer tipo de concentração econômica, então eles vão observar essas atitudes aí dentro do mercado. E também estabelecer os controles de conduta, né? Estabelecendo os controles de conduta aí, porque vai verificar aquelas práticas que violam a livre concorrência, que são crime, uma vez que está determinado por lei. Ok? Então, nessa situação de monopólio, não tem que preocupar com concorrência, né?
porque eu tenho um único que vende, né? Um mono, que significa um, pólen, que significa venda, então apenas um vendendo, mas existe ainda a possibilidade da heterogeneidade, né? Uma vez que há empresas que produzem talvez o mesmo produto, que satisfaz a mesma necessidade da sociedade, mas que oferece esse produto com algum diferencial. E esse algum diferencial aí faz com que haja a fidelização dos clientes. Quando há a fidelização dos clientes, então é garantido o monopólio, mas outras empresas vão aparecendo nesse processo, né? E vão então oferecendo mais produtos e acaba que essa fidelidade não é tão garantida assim, ok? Então nós temos os dois pontos, que é o monopólio, uma vez que não se preocupa com a concorrência, porque não há, e a concorrência monopolista, né? Que aí é uma diferença entre grandes e pequenos empresários e que fazem aí a oferta de produtos. Então, nesse quadro comparativo que as autoras fazem, né? A gente verifica que no monopólio nós temos apenas um único produtor, então ele tem o poder total sobre esses elementos aí todos. Na concorrência, que é aquilo que precisa ser garantido aí pela lei, nós temos vários produtores, né? Não pode ter apenas um. Muitos compradores têm nas duas situações para justificar a quantidade de produtos a serem ofertadas aí no mercado, ok? No monopólio, o empresário tem um poder total na formação dos preços, coisa que não acontece na concorrência, uma vez que ele tem algum poder na formação dos preços, uma vez que as pessoas têm opções, né? Elas podem deixar de comprar de um para comprar de outro, que tem um preço mais acessível, um preço menor, e aí a empresa, quando vai oferecer o seu produto, aí ela, antes de saber fazer simplesmente aquele regime contábil ali do valor que ela vai então cobrar no produto, ela tem que ver o valor que o produto já é vendido aí no mercado, né? Tem essas definições. A menos que ela tenha um diferencial muito grande e que o povo queira tanto o produto dela que ela pode garantir o preço. Então, se for isso, é um monopólio. Agora, se tem aí a possibilidade das pessoas poderem, poderem escolher, então aí ela não tem uma grande poder na formação do preço. A definição dos preços no monopólio é livre do empresário, já aqui depende da diferenciação do produto, né? A gente fez um exemplo na aula passada, né? Uma coisa é hambúrguer. Eu vou fazer um hambúrguer e uma receita de hambúrguer muito boa e meu hambúrguer vai custar R$ 15, né? Mas tem uma pessoa vendendo lá na porta da faculdade um hambúrguer também, claro que diferente do meu hambúrguer, mas o preço dele é R$ 8, R$ 5, né? Tem pessoas fazendo isso aí. Então, o que justifica a pessoa pagar R$ 15 no meu hambúrguer e se tem a possibilidade dela comprar um hambúrguer por R$ 5, entendeu? Então, ou seja, meu hambúrguer tem que ser muito gostoso, tem que ter uma qualidade muito, muito diferenciada, que faz com que eu possa garantir um preço 3 vezes maior do que o outro preço que está sendo vendido ali, né? Isso aí você vê essas grandes empresas, né? Enquanto você, pensando em Goiânia, que é um mercado um pouco diferente de Porá, mas enquanto você vai numa lanchonete lá que vende os sanduíches, os pit dogs lá de R$ 10, você vai no McDonald's, você vai pagar R$ 30 no sanduíche, às vezes, né? Conforme a estrutura do sanduíche lá. Então, por que em um lugar e tem cliente nos dois, né? Tem cliente nos dois ali, por quê? Porque nós temos os consumidores que fidelizam-se no McDonald's, temos os consumidores que fidelizam-se no Pit Dog, entendeu? Então, e aí, o McDonald's tem concorrente? Tem outros aí, Bob's, Burger King, né? Mas numa determinada época, se pensava em sanduíche, pensava só em McDonald's, né? Você viu na aula passada, não sei se vocês tiveram a curiosidade de assistir um filme que eu coloquei lá, né, como sugestão, que é o Fome de Poder, para a gente ver como que nasce, né, um monopólio ou um oligopólio, né, nesse sentido de abarcar, né, de abafar todas as empresas, né, e ficar com apenas uma possibilidade. Então, toda aquela situação do Ray Kroc, se vocês não assistiram aquele filme, eu sugiro que assistam. É interessante para esse conteúdo e para entendimento dessa realidade econômica, né? Então, se ele não podia dominar o negócio, ele podia dominar aonde o negócio estava instalado, né? Então, ele comprou os terrenos, ele passou do ramo de produção de comida
né, passou para o ramo de imobiliário. E aí ele, então, conseguiu abarcar e tomar o ramo de comida, enfim. Uma pessoa que teve visão, né? Para o meio empresarial, uma pessoa que teve visão, um bom negócio. Para o outro lado, é uma pessoa mais sacana que eu posso ter conhecimento da história, uma pessoa que roubou, né, praticamente o negócio, que foi uma criatividade dada pelos irmãos McDonald. Mas, enfim, as posições estão aí para ser tomadas, né? No monopólio, nós temos um produto único, né, no mercado. Já na concorrência monopolista, nós temos aí vários produtos que podem substituir aquele produto ali que se dizia único, nós temos outros que podem tomar o lugar e satisfazer as vontades e necessidades do povo da mesma forma, né? Tem no monopólio muitas barreiras, muitas leis, muitos custos para que as empresas entrem no mercado. Já na concorrência não tem barreiras, as pessoas podem entrar e as pessoas podem sair dos negócios assim que tem vontade, né? Não tem tanta dificuldade quanto a isso. Já no monopólio temos altas barreiras tanto para a entrada quanto para a saída. Ok, gente? Então nós vamos parando por aqui. Faça a leitura do texto e realize a atividade que a gente orienta logo abaixo aí, que é a produção de texto, para a gente ir sintetizando esse contexto aqui, esse conteúdo, para depois a gente mudar o assunto, ok? Tudo de bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco.